Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o cone. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos o TikTok, que também é @canal_exatas. Bom, galera, para a gente começar a entender esse assunto, é muito importante saber definir o que é um cone. Se eu te pergunto o que é um cone, talvez muitas coisas apareçam na sua mente, como por exemplo aqueles cones de estrada, ou os chapéus das bruxas, ou os chapéuzinhos de aniversário. Cara, reconhecer um cone é uma tarefa que é muito tranquila, mas a gente está falando de matemática, e de vez em quando a gente precisa de uma definição um pouco mais formal. E aí eu trouxe ela aqui para você. Primeiro, bora ler esse texto, depois eu explico ele melhor. É um sólido geométrico formado pela união entre todos os segmentos de reta com uma extremidade no círculo que forma sua base e outra extremidade em um ponto fora do plano onde se encontra o círculo, que seria o meu vértice. Como assim? Em outras palavras, eu teria um plano. Nesse meu plano, eu vou ter um círculo. Nesse meu círculo, repara que ele vai ter uma circunferência. Nessa minha circunferência, repara que ela é formada por uma série de pontos. Eu vou pegar essa série de pontos e a partir de cada um deles eu vou traçar um segmento de reta. Todos eles que vão partir dessa minha circunferência que está nesse plano, eles vão sair e se unir em um só ponto. Esse ponto a gente chama de vértice. Repara que quando eu faço isso, pego essa minha circunferência e eu faço a união de todos os segmentos, perceba que eu vou ter a formação de um sólido geométrico. E esse meu sólido é justamente o meu cone. Então essa é a definição mais formal desse sólido geométrico. Importantíssimo saber. Outra coisa importante é saber reconhecer quais são os elementos de um cone. Se eu te mostro um cone, galera, o primeiro deles, que é o mais evidente, é o chamado vértice, que é justamente esse pontinho onde todos os segmentos se encontram. Agora, repara que o cone ele tem uma base, e essa minha base ela é circular. Se é uma base circular, ela possui um raio. Perfeito? Além disso, no cone eu tenho o chamado eixo. O eixo nada mais é do que uma linha imaginária que passa pelo meio da minha base e ele vai até o vértice. Eu também tenho a chamada geratriz. Esse termo aí você viu ele lá na aula de cilindros, que inclusive se não viu, eu super recomendo que assista, que a aula tá bem legal. Quando a gente falou da geratriz em cilindros, eu comentei com você que era basicamente todo o segmento que era paralelo ao meu eixo. Só que repara que aqui no cone não é paralelo. A minha geratriz, esse cara que está bem aqui, repara que nunca e jamais é paralelo ao meu eixo. Nesse caso, a definição de geratriz dentro do cone, pessoal, nada mais é do que o segmento que vai formar o cone. Lembra aqui em cima? Eu comentei que tinha cada um dos segmentos e unindo todos eles formava o cone? Pois é, esses segmentos, cada um deles está gerando o meu cone. Então, cada segmento seria uma geratriz. Eu tenho que esse cara é uma geratriz, que esse outro cara é uma geratriz, que esse outro cara é uma geratriz, que esse outro cara é uma geratriz. Todos esses segmentos que formam o meu cone, que geram o meu cone, são chamados de geratriz. Perfeito? Outra coisa importante que todo cone possui é a chamada altura, que é a distância do meu vértice até a minha base. A gente representa com um Hzinho. Agora, repara que nesse caso, pessoal, o meu cone está meio que tombado. Isso porque o meu eixo ele não está reto. Se meu eixo estivesse reto, estava perfeito, não estaria tombado. Aqui está um pouquinho. Repara que meu ângulo que é formado aqui entre o eixo e a minha base, entre o eixo e o meu raio, não é um ângulo de 90 graus. Se fosse um ângulo de 90 graus, seria o chamado cone reto, que é aquele que não é tombado, é aquele que ele é retinho. E esse, inclusive, é o que mais cai nos vestibulares, tá? Pouquíssimas vezes você vai ver um cone assim. Na grande maioria dos casos, é esse. E sabe por que aparece mais esse cone do que o outro? Justamente porque eu posso aplicar teorema de Pitágoras para conseguir calcular algumas coisas. Imagina, por exemplo, que ele me deu a altura. Repara que nesse caso a altura ela seria igual ao meu eixo. É ou não é? Porque ele está totalmente reto. Repara que, sei lá, a questão me deu o raio e está perguntando quanto que seria minha geratriz. Se fosse um cone que nem esse aqui, eu não conseguiria calcular. Mas como eu tenho esse cone, eu conseguiria por meio do teorema de Pitágoras. Claro, né? Se fosse nesse aqui, se ele me desse um ângulo, aí talvez eu conseguiria fazer alguma coisa, uma lei dos cossenos ou algo assim.
mas seria bem mais complicado. Na grande maioria dos casos, é esse cone que cai. Perfeito? Seguinte, se você algum dia começar a estudar pela internet esses assuntos, você vai se deparar com uma definição para cone que é diferente da que eu dei para você no comecinho da aula. A definição é a seguinte: o cone ele é um sólido de revolução que surge por meio da rotação de um triângulo retângulo. Aí você pode estar pensando, uai, como assim? Primeiro, o que seria revolução? Revolução é fazer um giro, é fazer uma rotação. O que isso significa? Que eu posso ter a formação de um cone se eu fizer a rotação de uma figura. Imagina, por exemplo, que eu tenha um peão. Como se fosse aqui, ó, um peão. Um palitinho que sirva como um peão. Eu vou colocar nesse palitinho um papelzinho em formato de triângulo retângulo. Assim, assim. E depois eu vou girar. Lembra que os peões, quando eles ficam girando, eles fazem como se fosse uma ilusão. Eles fazem como se fosse um desenho mais 3D. Imagina, se eu faço isso com esse cara, que tem um eixo, e um papelzinho de triângulo retângulo cortado, eu quero que você perceba que a figura que será formada será um cone. Galera, o cone ele é oriundo do movimento de rotação, um movimento de revolução de um triângulo retângulo. Se eu pego um triângulo retângulo e eu giro ele em torno do seu próprio eixo, eu vou ter a formação de um cone. Essa é uma outra definição que talvez você possa encontrá-la também. Beleza? Não se esqueça, galera, que, lógico, se é triângulo retângulo, aqui tem um ângulo de 90 graus, eu estou falando de um cone que é reto, tá? E outro ponto, lembre-se que a altura, aqui seria minha geratriz e aqui seria o meu raio. Muito importante saber reconhecer esses elementos. Beleza? Outra coisa que a gente tem que saber, pessoal, é a chamada seção meridiana. A seção meridiana nada mais é do que uma face que é formada depois que eu pego um sólido geométrico e eu corto ele ao meio. Imagina, por exemplo, que eu pego um queijo. Se eu pego um queijo e eu corto ele ao meio, eu quero que você perceba que eu teria dois pedaços. Eu teria esse pedaço aqui e um outro pedaço aqui. Igual a ele, né? Repara, portanto, pessoal, que quando eu fiz esse corte ao meio, tem a formação de uma face aqui. Essa minha face é chamada de seção meridiana. Como será que seria a seção meridiana de um cone? Pensa aqui comigo. Eu peguei aqui, ó, o meu cone. Imagine que eu pegue aqueles cones de trânsito, aqueles cones que você bota para encher uma vaga, só que seria um cone que é totalmente coberto, totalmente preenchido por dentro. Ele não é oco. Se eu faço isso, pego ele, eu corto bem no meio, pegando aqui pelo vértice e indo até o diâmetro da minha base, bem no meio certinho, repara que quando eu faço o corte, eu vou ter a formação de um triângulo. Esse meu triângulo vai ser a seção meridiana. Muito importante falar também que esses meus dois caras seriam a geratriz. E repara que esse meu lado de baixo, ele seria o diâmetro. Ele seria 2 vezes o raio. Pode acontecer de você algum dia se deparar com um enunciado em uma questão que fala assim: considere o cone sendo equilátero. Aí você pode estar pensando, uai, equilátero para cone? Pessoal, qual que é a seção meridiana de um cone? É um triângulo, é ou não é? Triângulo equilátero você conhece. É aquele triângulo que possui todos os lados iguais. Se esse cara aqui é o diâmetro e tem que ser diâmetro sempre, afinal, ele seria justamente a metade, ele pegaria a metade aqui, ó, da minha base. Repara que se fosse para ser um cone equilátero, esse cara aqui também teria que ser o meu diâmetro e esse cara aqui também teria que ser meu diâmetro. Pessoal, um cone equilátero é aquele que a sua geratriz vai ser igual ao seu diâmetro, em que a sua geratriz vai ser 2 vezes o raio. Perfeito? Vale ressaltar também que, por ser equilátero, esse meu ângulo seria 60, esse meu outro 60 e esse meu outro 60. Perfeito? Pessoal, uma outra coisa importante a gente saber é com relação à área de um cone. Para conseguir calcular a área de um cone, pessoal, a gente pode tentar planificar essa minha figura. Repara que o cone é formado por uma base, e essa base é um círculo, que eu coloquei bem aqui. E repara que essa área aqui, para a gente conseguir calculá-la, a gente pode utilizar um pedaço de papel. Aqui eu coloquei para vocês, ó, como se fosse um conezinho. É como se fosse aqueles chapeuzinhos de aniversário. Imagina que eu pegue o chapeuzinho de aniversário e eu corte ele bem aqui. Repara que quando eu faço esse corte, eu obtenho essa figura bem aqui, ó. Ela é nada mais ou menos do que um setor circular, como está aparecendo bem aqui do lado. Repara que para calcular a área do setor circular não é tão simples como calcular a área do círculo. A área do círculo é simples, é πr²,
que também é a área da base, né? Como o círculo é a base, πr ao quadrado. Para calcular essa área, que a gente chama de área lateral, tem uma demonstração que ela é um pouquinho mais complexa, envolveria um pouco mais de tempo. E ela também trabalha com um conteúdo que é o chamado setor circular. Como a gente não viu isso ainda aqui no canal, eu preferi não trazer essa demonstração. Depois eu posso fazer um videozinho específico para isso aqui no canal. Se quiser, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas por agora o que você tem que saber é que a área lateral ela é igual a πrg. Π, vezes o meu raio, vezes também, ó, a minha geratriz. Perfeito? Outra coisa, só para falar aqui com vocês, é que esse cara, repara que ele seria justamente a parte do meu cone que vai ficar sobre a minha circunferência. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Repara que meu cone ele é assim, aqui embaixo tem a circunferência. Quando eu desdobro, perceba que essa porção aqui é justamente aquela que formava, que ficava sobre o comprimento da circunferência. Desse modo aqui é 2π raio. Eu vou ter aqui um ângulo, e aí a partir disso aí, sabendo que aqui seria G e aqui também seria G, você consegue fazer uma demonstração mais elegante, mas como um assunto que envolve algo mais complexo, não vou trazer aqui para vocês. Beleza? Agora, bora falar aqui um pouquinho sobre o volume. Seguinte, sempre que a gente mexe com estruturas que tem como se fossem pontas, que são pontiagudas, como por exemplo as pirâmides, a gente pode calcular o volume da seguinte forma: a área da base vezes a altura, só que agora dividir por 3. Isso aqui era lá na pirâmide. E adivinha? Aqui nos cones é a mesma coisa. Eu posso calcular o volume sendo a área da base vezes a altura sobre 3. Lembre-se que quando a gente fala de área da base, é πr ao quadrado, porque minha base ela é circular. Desse modo, para calcular o volume, você pode fazer da seguinte forma, beleza? Vale lembrar também que de vez em quando apareceu o H, só que talvez a questão não te deu o H, talvez ela te deu o G. Se isso acontecer, lembre-se do Teorema de Pitágoras, tá? Nesse caso, estamos falando de um cone que ele seria reto, beleza? Outra coisa importante de comentarmos, pessoal, é com relação à semelhança de cones. Por exemplo, imagine que eu pego aqui um cone e eu faça um corte nele. Eu vou cortar ele paralelamente à minha base. Repara que eu vou ter a formação de um conezinho, concorda comigo? Mas perceba uma coisa, esse meu conezinho, ele vai ser semelhante ao cone grandão que eu tinha antes. E você pode estar se perguntando, uai, Abreu, por que é semelhante? Pensa aqui comigo, eu comentei com você agora há pouco que esse meu cone, eu posso originá-lo, eu posso formá-lo por meio da revolução de um triângulo retângulo. Então repara que eu vou botar isso aqui bem aqui, ó. Esse aqui seria justamente o triângulo retângulo que forma esse meu cone, e esse grandão aqui é justamente o triângulo retângulo que forma esse cone grandão. Eu quero que você perceba logo de cara que os dois possuem ângulos de 90 graus. Outra coisa que eu quero que você perceba é que eles compartilham um ângulo em comum. Olha, esse ângulo aqui é um ângulo interno desse triângulo. Assim como esse ângulo aqui também é um ângulo interno desse triângulo. Então repara, já tem dois ângulos em comum. Perceba que já tem dois em comum, esse meu aqui, ele também será igual. Concorda comigo? Imagina, os dois têm 90. Aí digamos que esse aqui seja 30 graus. Para que esse cara aqui, o triângulozinho menor, complete 180, falta 60. Para que meu triângulo grande também complete 180, ele também precisa de 60. Então esse cara e esse cara também são iguais. Desse modo, pessoal, eu posso concluir que esse triângulo pequeno e meu triângulo grande possuem todos os ângulos internos iguais. Sendo assim, eles dois são semelhantes. Perfeito? Só que aí tem alguns detalhes. Ó, se são semelhantes, repara que o raio de um vai ser proporcional ao raio do outro. Pegando aqui um exemplo. Imagine que eu tenha esse meu conezão, ele tenha 8 de altura, perfeito? E aí eu cortei de modo que eu formei um outro cone que tenha 4 de altura. O raio do meu cone grande tem 6. Eu quero saber quanto que vale o raio do meu cone pequeno. Primeiramente, pessoal, repara que a minha altura foi dividida por 2, não foi? Então eu tinha um que era 8, agora eu vou ter um outro que é 4. Repara que o cone que é pequenininho, ele é 2 vezes menor do que o cone que eu tinha antes, meu cone grande. Desse modo, repara que eu vou ter uma proporção. Eu posso pegar essa minha altura grande e dividir pela altura pequena, que vai dar 2, e essa proporção se mantém para cada um dos meus elementos. Eu posso pegar, por exemplo, aqui o raio, ó. Se esse raio aqui é 6 e esse aqui é 2 vezes menor, significa dizer que esse raio aqui ele seria 3.
Ou até mesmo, pega a geratriz. Eu posso pegar a geratriz grandona, que nesse caso aqui ela seria 10. Logo de cara dá para saber que é 10. E por que dá para saber logo de cara? Porque perceba uma coisa. Esse 4 aqui ele é a altura, não é? O 4 ele estaria aqui. Repara que eu te falei que o raio é 3. Então repara, 4 e 3, isso aqui é um triângulo que é pitagórico. Aqui precisa ser 5. E se aqui é 5, o triângulo grande eu te falei, o cone grande eu te falei que ele era o dobro do meu pequeno, logo esse cara todão ele seria 10. Beleza? Repara, portanto, que se eu pegar a minha geratriz aqui, grandona, ela vale 10. A geratriz pequena vale 5. Elas também têm uma relação de proporção. Então, pessoal, eu posso pegar o raio do grande, dividir pelo raio do pequeno, vai ser proporcional eu pegar a altura grande, dividir pela altura do pequeno, que vai ser proporcional eu pegar minha geratriz grande, dividir pela geratriz pequena, e isso tudo vai gerar para a gente um valor que vai ser constante. E a gente chama isso de constante de proporcionalidade. Nesse caso, a gente viu que um era 2 vezes menor do que o outro. Só que repara que eu estou trabalhando apenas com uma única dimensão. Eu estou falando de raio, eu estou falando de altura, eu estou falando de geratriz. São grandezas que têm uma dimensão só. É apenas o comprimento. Repara que se a gente fosse comparar as áreas, que também são semelhantes, porque os cones também são semelhantes, repara que já seria um pouco diferente. Ao invés de eu ter que utilizar a minha constante de proporcionalidade elevado a 1, porque é uma dimensão, eu teria que elevar a 2, porque eu estou trabalhando com 2 dimensões agora. Então, sempre que eu pegar um elemento que é unidimensional, como raio, altura, geratriz, um elemento que seja somente o comprimento, isso aqui vai ter uma proporcionalidade que é k. Se eu trabalhando com área, eu trabalho com 2 dimensões, então seria k ao quadrado. E do mesmo modo que se eu trabalhar com volume, seria k ao cubo, porque eu estou trabalhando com 3 dimensões. Aliás, só para falar aqui para vocês, talvez alguém veja esse registro e não entenda muito bem, mas isso aqui é área da base do meu cone grande, dividido pela área da base do meu cone pequeno, é proporcional à área lateral do meu cone grande, dividido pela área lateral do meu cone pequeno. Vale ressaltar aqui, pessoal, que aqui em cima eu sempre coloquei o cone maior e eu dividi pelo elemento do cone menor. Foi sempre em cima os elementos do cone maior e embaixo os do menor. Você pode inverter isso também. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Rzinho sobre Rzão, Hzinho sobre Hzão, Gzinho sobre Gzão. Só que aí você tem que tomar um cuidado, porque aqui embaixo, por exemplo, você também teria que permanecer essa ordem. Se foi o menor em cima e o maior embaixo, aqui também teria que ficar o menor em cima e o maior embaixo. Perfeito? Só toma cuidado com isso aí, tá bom? Se colocou os elementos do cone grande em cima, tem que colocar embaixo aqui também os elementos do cone grande em cima. Se foi o contrário, tem que fazer o contrário embaixo também. Perfeito? Agora é o seguinte, pessoal, bora resolver aqui 2 exercícios. Esse aqui primeiro. O que eu recomendo é pausa o vídeo, tenta fazer por si mesmo e depois veja a resolução. Bora lá então resolver aqui a primeira questão. Aliás, uma coisa que eu recomendo é, conforme você vai lendo, vá anotando os dados, vá desenhando. Isso ajuda muito para você conseguir chegar no final do item já tendo todas as informações, tá bom? Então, ó, um cone reto com raio da base medindo 10 centímetros e altura de 12, bora anotar aqui. Ó, ele comentou que o raio da base é 10 e a altura é 12. Esse meu cone será seccionado por um plano paralelo à base. Seccionado é cortado, viu, pessoal? Lembra da secção meridiana? Eu falei errado a aula inteira. A secção meridiana é você cortar ali no meio, é ou não é? Cortando assim no meio, obtendo aquela face. Nesse caso, seccionar ele vai cortar em um plano que é paralelo à base. Bem assim, ó. De forma que os sólidos resultantes da secção tenham o mesmo volume. Então, repara, quando eu corto, eu tenho esse cara e esse cara. E os dois vão ter o mesmo volume. E aí está falando assim, ó, a altura do cone resultante da secção deve, em centímetros, ser. Eu tenho que descobrir, portanto, qual que vai ser a altura desse cara para que ele e esse outro tenham o mesmo volume depois de cortar. Beleza? Galera, para fazer isso aí, eu quero que você perceba comigo uma coisa. Imagine que esse meu cone aqui, ele tinha um volume de 100 centímetros cúbicos. Se esse meu cone tinha antes um volume de 100 centímetros cúbicos, quando eu cortei ele ao meio, esse cara aqui vai ter 50 centímetros cúbicos e esse outro cara também vai ter 50 centímetros cúbicos de volume.
Concorda comigo? Só que agora é o seguinte, se eu analisar o meu cone grandão de antes e o meu cone pequeno de antes, repara que o pequeno ele tem que ser metade do que o meu cone grande antes era. Se eu pegar o volume do meu cone pequeno e eu dividir pelo volume do meu cone grande, isso aqui é igual a meio. O pequeno é metade do meu grandão. Concorda comigo? Agora, lembra que eu comentei com você que quando a gente pegava o volume pequeno sobre o volume grande, isso aí era igual a K? Como a gente está falando de volume, seria igual a K ao cubo. Então, K ao cubo vai ser igual a meio. Beleza? Por enquanto, bora guardar esse dado aqui. Repara que ele perguntou para a gente assim, ó, a altura do cone resultante da secção deve em centímetros ser. Repara que o que ele quer descobrir, galera, é quanto que vale o meu x. E perceba uma coisa, como a gente está trabalhando aqui com proporções, lembra que eu comentei com você que o k é a constante de proporcionalidade, é ou não é? Repara que se eu pegar x sobre 12, o pequeno pelo grande, eu obter também o meu k, não vou? Só que agora, como eu estou falando de uma única dimensão, que é a altura, uma grandeza unidimensional, repara que o k vai estar elevado a 1. Concorda comigo? Aí pensa comigo o seguinte, esse cara aqui é k. O k ao cubo é igual a isso. Se o k ao cubo é igual a isso, você concorda comigo que x sobre 12 ao cubo tem que ser igual a meio? Você concorda? Pois é. Bora escrever isso aqui do lado então, ó. Deixa eu até botar uns tracinhos aqui, só para ficar organizado. X sobre 12 ao cubo tem que ser igual a meio. Perfeito? Aí, ó. Repara como isso aqui é uma divisão. Eu posso pegar esse meu 13 e distribuir aqui em cima e embaixo. Então vai ficar x ao cubo sobre 12 ao cubo tem que ser igual a meio. Beleza? Multiplicar aqui cruzado. Então vai ficar 2x ao cubo é igual a 12 ao cubo. Ixi, tá chovendo. Vou pegar esse meu 2 que está multiplicando, passar dividindo. X ao cubo é igual a 12 ao cubo sobre 2. Eu vou pegar esse meu expoente que está aqui e vou passar para o outro lado em forma de raiz cúbica. X vai ser igual a raiz cúbica de 12 ao cubo sobre 2. Repara comigo uma coisa. Se o x é igual a esse valor aqui, deixa eu jogar um pouco mais para cima para não invadir o espaço da próxima questão. Repara que aqui eu tenho uma divisão, não tenho? Então eu posso jogar a raiz nesse cara e nesse cara. Desse modo, vai ficar x igual a raiz cúbica de 12 ao cubo sobre a raiz cúbica de 2. Concorda comigo? Repara uma coisa, aqui em cima eu posso simplificar a raiz com o expoente, porque o índice e o expoente é o mesmo valor. Em cima fica 12 e embaixo fica a raiz cúbica de 2. Repara que isso aqui não pode acontecer. Eu não posso ter na matemática, no meu denominador, uma raiz. Então eu tenho que racionalizar. Repara comigo uma coisa. O que a grande maioria das pessoas faria é assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2. Repara que se fosse assim, pessoal, em cima ficaria 12 vezes a raiz cúbica de 2 sobre, e embaixo ficaria a raiz cúbica. Repara que como é raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2, eu poderia colocar esses dois caras na mesma raiz. Concorda comigo? E aí ficaria 2 vezes 2. Repara que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Repara que eu não consigo simplificar aqui como eu consegui aqui atrás. Repara que para que eu consiga simplificar, esse meu expoente ele tem que ser 3 e aqui é 2. Uma coisa que eu te ensinei lá na aula de racionalização é uma técnica que é o seguinte. Aqui eu tenho 1. Para que eu chegue em 3, falta 2, não é? Então eu coloco bem aqui. Perceba, portanto, que a maneira correta de racionalizar seria multiplicando pela raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, se fosse assim, aqui ficaria 2 ao cubo e aqui em cima ficaria 2 ao quadrado. Repara comigo uma coisa. Posso simplificar aqui, não posso? Agora dá certo. X igual. Vai ficar, portanto, 12 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, sobre 2. Posso simplificar esses dois caras, não posso? 6 raiz cúbica de 4 centímetros
é a minha resposta. Lá no item era a última opção dessa questão. Então acertamos, beleza? Agora bora aqui para o próximo item. Bom, galera, acabou que eu me enganei. A questão que está aqui embaixo é literalmente a questão de cima. Eu acho que durante a produção do material, sem querer, dupliquei a questão. Então, é isso. Espero de coração que tenham gostado da aula. Força nesse final de ano. Todo mundo tá morto, incluindo eu. Tá muito cansativo, mas a gente vai conseguir juntos, beleza? Um forte abraço, bons estudos. Espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho a entender essa matéria. E se eu conseguir, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo, beleza? Valeu, forte abraço!